E nesta edição do Agricultura BR, você vai ver que tem recuperação para os negócios com soja na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira, pelo menos vinha assim, muitos investidores aproveitando os preços mais baixos. Também vamos trazer em destaque para você aqui no nosso programa os efeitos de um terceiro ano seguido de Laninha. Eu vou conversar ao vivo com a Nadiara Pereira, ela que é meteorologista e participa do programa conosco. Você também vai acompanhar no programa de hoje as questões ligadas à febre aftosa em Bali, por que ela ameaça a Austrália e por que também este fato fez com que o Japão corresse um pouco mais rápido para começar um processo de liberação de importar carne brasileira. São os assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira, 22 de julho. Você que está nos acompanhando no Brasil, países vizinhos, antenas parabólicas, sistema digital e analógico em todo o país, também pela NET Claro TV nos canais 190 e 690. Para você que nos acompanha pela nossa página, o portal sba1.com, notícias, informações, o que é importante para o seu negócio você encontra lá, inclusive a agenda de leilões do Canal do Boi. Você também nos acompanha pelo Facebook aqui da nossa emissora e também todas as páginas que compartilham o nosso programa. Estamos ao vivo também no YouTube do Canal do Boi, você acompanha todas as informações aqui do Agricultura BR. E se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela NEL TV, sejam todos bem-vindos. Olha, a edição do Agricultura BR de hoje traz em destaque, primeiramente, os cenários que continuam pressionando bastante o mercado de grãos. Isso é um fato, né? Nós temos, hoje mais cedo, nós tínhamos uma queda um pouco mais expressiva, por exemplo, para trigo sendo negociado na Bolsa de Chicago. Mas, de qualquer maneira, mercado muito sensível com as questões do setor financeiro. Isso tem a ver com a guerra, tem a ver com petróleo, disposição de produtos, entre outros fatores, além também do posicionamento dos bancos centrais das principais nações em todo o mundo. Para falar a respeito deste assunto e principalmente como o mercado agrícola se comporta, eu converso agora pela internet, ao vivo, com o Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios. Cristiano, obrigado por mais uma participação, por estar ao vivo conosco nesta sexta-feira. E olha só, Cristiano, temos aí já podemos colocar, né, umas 2 semanas de muita volatilidade, um mercado extremamente nervoso, mas parece que nós estamos observando neste momento parte dos compradores aproveitando preços mais baixos para a soja, por exemplo. Como é que você avalia esse momento do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite novamente. Bem como você colocou, nós temos visto uma volatilidade bastante intensa nessas últimas 2 semanas em especial. Essa volatilidade é fruto dos fundamentos do mercado agro, em especial do clima nos Estados Unidos, parte da Europa, no clima em geral do hemisfério norte. Porém, esse é um fator que tem causado menos efeitos ao mercado agro do que propriamente a macroeconomia. Realmente há uma percepção de desaceleração econômica em importantes economias globais, entre elas Estados Unidos, União Europeia e partes da Ásia, como a China, e isso tem colocado investidores em ritmo de cautela. E nesses momentos de risco, realmente as commodities acabam sendo mais penalizadas, enquanto moedas fortes, como o próprio dólar, por exemplo, acabam sendo beneficiados. E é isso que a gente está vivendo nesse momento. Apesar de fundamentos do agro, oferta e demanda, que não ensejam esse baixismo todo, a gente está vendo o mercado recuar muito mais por uma aversão ao risco que a macroeconomia traz nesse momento. Cristiano, e neste momento, quando você tem outros fatores contaminando o setor, temos também fundamentos que são muito interessantes. Um dos fundamentos que são interessantes é a questão da oferta em relação à oleaginosa. Você falava de clima. Clima nos Estados Unidos tem um cenário, né, uma cena que mostra forte calor, água ficando ali mais escassa, há preocupações em relação ao desenvolvimento de lavouras e até alimentação de gado, por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje é muito claro
que está ficando neste cenário. Por outro, também ainda pegando os fundamentos, nós vimos no último relatório de oferta e demanda um cenário de rebaixar ali a demanda chinesa, pelo menos a expectativa, de 99 para 98 milhões de toneladas, parece não ser muito, mas muita gente está falando que essa queda pode ser maior. Nesses aspectos, pegando só os parâmetros do agro, como é que fica o cenário para a soja? Bom, a gente tem que lembrar que realmente o relatório do USDA trouxe um recuo na área plantada, porém a gente vai passar por uma revisão agora já no mês de agosto. De fato, quando a gente olha o clima norte-americano, apesar da melhora das previsões nesses últimos dias, a gente vê que pelo menos 35% da área ela ainda está sobre um elevado risco produtivo, principalmente quando a gente olha para as porções oeste do cinturão e oeste do delta do Mississippi. São regiões que estão tendo temperaturas muito altas, o nível de umidade no solo é menor, e eu lembro também que o USDA hoje já traz projeções de produtividade muito próximas das máximas históricas que foram obtidas no passado. Então, a gente tem uma situação de uma safra que vem perdendo qualidade nos Estados Unidos, porém, ainda é muito cedo para uma definição final. Mas o mercado tem deixado de lado esse que é o principal fundamento, se realmente a gente vai ter uma oferta suficiente para atender uma demanda global. E a demanda realmente vem caindo. Mas quando a gente olha, Fabiano, para essa demanda chinesa, principalmente, que vem recuando, isso não é um fator novo. A gente teve a China aí processando quase 100 milhões de toneladas de soja no ano de 2020, e a projeção para esse novo ano comercial, esse ano 21-22, já era muito abaixo disso já há alguns meses. Então, realmente, a preocupação é que esses níveis de demanda possam se aprofundar ainda mais. E quando a gente olha para outros mercados também, colocando, por exemplo, o trigo, muito afetado hoje pelas decisões do corredor de exportações, quando a gente olha para o milho, que aqui no mercado interno vem sendo muito afetado pela entrada da colheita, mas também tem fundamentos sólidos. Se nós pegarmos hoje o milho a níveis globais, mesmo considerando safras cheias daqui para frente, a gente não vai ter uma mudança significativa de estoques. Então, realmente, quando a gente olha para o fundamento agro, oferta, demanda, e aí o clima é fundamental para isso, ele ainda tem fundamentos sólidos. E como você comentou bem no início do programa, quando a gente observa quedas consecutivas, como a gente viu na terça, quarta e quinta, quando a soja caiu mais de 6% em Chicago, a gente volta a atrair o pessoal para a ponta compradora, porque a gente vê que os preços se tornaram mais baratos olhando para os níveis de oferta e demanda. Realmente são baixas que puxam os investidores e puxam também a ponta compradora que precisa do grão e quer aproveitar essa barganha que o mercado está dando. Cristiano, pensando principalmente no nosso grande importador, China, ela tem apresentou agora uma necessidade, né? Ela foi às compras mesmo, o preço caiu, foi às compras. O quanto que a China precisa comprar ainda, pensando num cenário no qual ela vai se abastecer até um pouco mais cedo por conta do Ano Novo Chinês de 2023, né? Que vem um pouco antes também. Olha, a gente tem que lembrar que a gente está com níveis de compras da China bem abaixo da média normal para o período. Apesar deles terem voltado um pouco mais agressivos nessa semana, especialmente com soja norte-americana, o ritmo de compras dos chineses, em termos de média de navios por semana, ele está quase na metade da média normal para o período. E isso é puxado por dois fatores principais. Primeiro, que eles exerceram boas compras nos últimos 2 meses, principalmente, e acabaram protegendo-se aí da necessidade imediata. E hoje também eles têm níveis de estoque dos derivados, em especial farelo, mais altos do que tinham até algumas semanas atrás. Então, essa fraqueza nas compras chinesas, ela pode continuar nesse final de julho, para o mês de agosto, mas de setembro em diante, a cobertura de compras dos chineses ela é baixa. E eles certamente aproveitarão esses recursos do mercado para voltar a atrair essa demanda. Quando a gente olha como estão
como são as estratégias das estatais chinesas, em especial uma das estatais chinesas que atua muito aqui no Brasil, eles não estão agressivos na compra nesse momento, estão em grande parte do país fora de mercado, porém estão monitorando a oferta. Onde está a soja, onde estão os armazéns que ainda têm soja, porque realmente há uma percepção do retorno desses chineses de setembro em diante, até para recompor parte dos estoques que foram queimados durante o período de preços muito aquecidos lá em Chicago, que foi até o mês de junho, mais ou menos. Cristiano, e pensando em tudo isso que você acaba de nos destacar, que é a visão global do que nós temos observado para o mercado de grãos. Ao mesmo passo, nós temos um produtor brasileiro que tem comercializado a sua soja de uma maneira bem mais lenta do que em anos anteriores. Em anos anteriores, o produtor, quando ele antecipou um pouco mais essa venda, não é que ele perdeu, ele poderia ter ganho um pouco mais e ele adotou uma estratégia de esperar mais nessa safra, na 21-22 e na 22-23 também as vendas antecipadas vêm da mesma forma, muito lentas. Pensando nesse produtor rural que tem soja para comercializar, como que essa postura dele, ela pode influenciar o negócio ou não? É um momento de esperar mesmo agora, já que os preços aqui no Brasil ficaram um pouco mais baixos, ressentindo também as quedas que nós tivemos nessas 2 últimas semanas em soja em Chicago? Ótima pergunta, Fabiano. Realmente a gente olha o comportamento do produtor, ele reflete realmente o histórico de curto prazo. E realmente quando a gente olha para os últimos 2 anos em especial, quem vendeu muita soja antecipada, especialmente na safra 2021, quando a gente tinha patamares menores do que R$100 e depois a colheita bem acima disso, para a safra passada até não fez tanta diferença, mas com as quebras aqui também acabou tendo uma recuperação de preços muito boas depois da colheita, o produtor acaba operando, né, sua soja no mercado a termo com o pé um pouco mais no freio. Um outro fator que é importante destacar é que no pós-colheita, as vendas mais lentas também refletem margens mais positivas, porque houve a necessidade de menos venda de soja em volume para cumprir os compromissos financeiros. Então, o produtor teve a oportunidade de guardar a soja por mais tempo, já que já estava capitalizado para os seus compromissos do primeiro semestre e agora tem também a opção da venda do milho para os compromissos do segundo semestre. Quando a gente olha para 2022-23, é fato que a gente está com vendas muito lentas, mas o produtor está fazendo conta e observa que nesse atual cenário de custos extremamente elevados, principalmente para aqueles produtores que têm uma área relevante de arrendamento, a conta está muito apertada, Fabiano. E aí, aquela velha máxima do mercado, antecipar, ter pressa para fazer um negócio que nesse momento não é tão bom, não é interessante. Então, essa é claro que se os preços caírem mais, o preço acaba sendo interessante, mas o produtor realmente tem pisado ainda mais no freio agora com essas baixas do mercado. Em termos do que, o que pode ser recomendado a ser feito nesse momento, é derivar esse preço. Nós temos um Chicago ruim nesse momento? Temos. Então, vamos deixar essa ponta Chicago mais quieta. Nós temos prêmios para 2023 em patamares médios? Estão em patamares médios, então realmente não há uma grande mudança a ser esperada. Quem está com uma ponta boa hoje, um preço aquecido? O dólar, por exemplo. Será que já não é o momento de fazer alguma proteção ao dólar, pensando que o dólar spot está em quase 5,50 e o dólar futuro para 2023 já está beirando a casa dos 5,80? Então, talvez para quem está mais preocupado, que não vendeu nada ainda lá para frente, é pensar nos fatores de formação do preço e aproveitar o que está bom e deixar para negociar mais para frente o que ele considera que está em patamar baixo. Talvez seja uma estratégia que o proteja um pouco mais do que simplesmente deixar tudo para negociar lá na frente sobre um preço que ele não sabe efetivamente quanto vai estar. Muito bem, Cristiano, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano. Um ótimo final de semana a todos. Muito bem, para você também, Cristiano, a toda a equipe da Pátria Agronegócio, sempre trazendo informações importantes para o produtor rural brasileiro.
Olha, já vou antecipando, estou conversando aqui com alguns telespectadores. Daqui a pouco eu vou falar a respeito desse risco de febre aftosa na Austrália e a aproximação do Japão para a compra de carne bovina brasileira. Uma notícia muito importante e positiva que você, pecuarista, vai saber já já. Por enquanto, eu vou continuar falando de soja aqui rapidamente, porque soja em Chicago operava em alto. Nós tínhamos recuperação para a oleaginosa há pouco na Bolsa Norte-Americana e vai recuperando aí parte das perdas. As perdas foram muitas, né? Não dá para dizer que está recuperando muito, mas está recuperando bastante neste momento, depois de várias quedas seguidas. Posição de agosto vem a 14 dólares 41 centes mais 6 o bushel, alta de 1,64%. Setembro, 13 dólares 40 centes o bushel, alta de 1,75%. A posição de novembro com alta de 2,09%, 13 dólares 28 centes mais 6. Janeiro, 13 dólares 36 centes mais 4 bushel, com alta de 2,06%. São os números que eu destaco com soja em Chicago. Vou aproveitar agora para destacar como que estão os negócios com o dólar. Você acompanha comigo agora a moeda norte-americana a R$ 5,45 mais 6. O dólar vai caindo, vem com queda de 0,73% a moeda norte-americana neste momento. Bom, e para falar dessa queda também de cenários aí ligados à disposição de gás na Europa, que isso mexe muito com a economia internacional, mexe com a relação dos investidores em torno de correr riscos, né? Investir, por exemplo, em commodities. Eu vou conversar agora com o Walter Pulga Júnior, que explica essa queda para o dólar neste momento e também como é que vem o mercado financeiro. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que acontece com o dólar hoje é uma tendência de baixa que chegou a arrasar fundo, hein? Chegou à faixa de 5,43, abaixo de 5,44. E quando se imaginava que o dólar fosse continuar mantendo trajetória de queda, ele reagiu de novo. A queda, neste momento, é um pouco menor do que essa que você anunciou, porque rapidamente o mercado vai alterando, né? Neste momento, a R$ 5,46 mais 20, o dólar cai, mas cai 0,61%. O que ocorre com a movimentação no mercado de dólar é que há em todo o mundo uma preocupação com a alta da taxa de juros decidida ontem pelo Banco Central Europeu, que subiu aí em 0,5 ponto percentual, bem acima do que esperavam os operadores do mercado financeiro, que trabalham ali com dólar, trabalham com papéis. Resumindo, há uma acomodação no mercado agora tentando achar um equilíbrio depois dessa decisão de alta de taxa de juros na Europa, que também ocorreu, vale lembrar, lá na África do Sul. Resumindo, há um combate dos bancos centrais em todo o mundo contra a inflação que atinge diferentes regiões do planeta. Então há, lógico, acomodações de tempo em tempo em busca aí de algum equilíbrio, né, diante dessa alta da taxa de juros. Agora, olhando para o real, o Citibank destaca que a economia brasileira enfrenta um cenário lá fora muito adverso. O fortalecimento adicional do dólar, combinado com as maiores preocupações diante de uma possível recessão nos Estados Unidos, levou, lógico, como nós vimos agora há pouco, os preços das commodities para baixo, notadamente commodities que interessam ao Brasil, que o Brasil exporta, como soja, que hoje até tiveram alguma recuperação, como o Fabiano informou agora há pouco. Agora, diante dessa busca de acomodação, nós tivemos hoje uma grande movimentação no mercado de petróleo. Veja, petróleo abriu em forte queda, chegou a recuar para a faixa de 95 dólares o barril, porque as notícias davam conta de uma retomada na produção de petróleo na Líbia. Então, tivemos aí um movimento de queda. Há também a expectativa, né, de uma sobra, vamos dizer assim, né, de um excesso de gasolina, que já perde já há várias semanas preço nos Estados Unidos. Então, tudo isso contribuiu para que o petróleo viesse em baixa. Mas veja o que está acontecendo agora. Neste momento, o petróleo volta a subir no mercado internacional, tendo como referência petróleo tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres, né, na ICE de Londres. Para o mês de setembro, petróleo tipo Brent sobe de novo acima de 105 dólares o barril, ganha agora 1,10%. Petróleo que vinha em baixa. Petróleo WTI a 97 dólares o barril sobe agora 0,68%, ou seja, inverteu todo o movimento de baixa que nós tínhamos ocorrendo pela manhã. Então o petróleo tem uma queda, lógico, comparado com os valores que nós tínhamos há 20, 30 dias atrás.
No entanto, petróleo cede, considerando esses valores de 30 dias atrás, mas retoma trajetória de alta. Há também um alívio pela manhã, né, diante do fornecimento de novo de gás da Rússia para a Europa. Isso trouxe aí um movimento de queda para o petróleo também. Mas o mercado procura, de certo modo, e quando eu falo mercado, falo os operadores dos mercados futuros, dos mercados financeiros internacionais, procuram um equilíbrio neste momento diante dessa alta acentuada de juros nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil. Bom, durante a nossa programação você terá informações sobre o que ocorre com os principais problemas do mercado financeiro. Agora, antes de encerrar, Fabiano, rapidamente, foi aprovada uma suplementação de 200 milhões de reais para o Seguro Rural, aquele programa de seguro rural que o governo brasileiro tem que cumprir este ano. A Junta de Execução Orçamentária aprovou suplementação de 200 milhões para o programa de subvenção ao seguro rural no orçamento deste ano, né? A expectativa é que a Presidência da República, o Poder Executivo, envie em breve um novo projeto de lei ao Congresso Nacional com a proposta de abertura mesmo, né, desse crédito suplementar. Já foi aprovado pela Junta de Execução Orçamentária, mas não é suficiente não, viu? O Ministério da Agricultura vai pedir mais dinheiro ainda para dar suporte ao seguro rural. O produtor deve estar de olho sempre nessa informação. Pode ajudar muito no planejamento do seu negócio. Fabiano, é com você. Obrigado, Pulga. Boa tarde a você. E essa é uma questão extremamente importante, principalmente porque os efeitos, das mudanças climáticas estão realmente recaindo sobre as áreas de produção. Vamos dar uma olhada agora sobre um outro efeito, e que é bem negativo mesmo, porque soja na referência portuária no Brasil derreteu. Olha só, posição para entrega em agosto, portos de Santos e Paranaguá vão perdendo entre quinta e sexta-feira, perde R$ 6,00 aqui na referência. R$ 186,00 a saca de 60 quilos são os números para portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora. Falamos agora a respeito de meteorologia, previsão climática e principalmente Laninha. O que o Laninha pode trazer de impacto para as lavouras que estão no campo ainda, mas principalmente para a safra 2022-2023. Por isso que nós conversamos agora com a meteorologista Nadiara Pereira, que participa do programa conosco. Nadiara, um prazer falar contigo mais uma vez, faz tempo que a gente não se fala. E olha só, como é que podemos esperar um Laninha para a safra 2022-2023? Isso pode ocorrer? Isso mesmo, estamos ainda sob influência de um fenômeno Laninha que se estende já desde o ano de 2020 e esse fenômeno vem chamando mais atenção até pela persistência do que intensidade. É um fenômeno que tem variado de fraca a moderada intensidade, tem sofrido algumas oscilações, mas ainda persiste e deve influenciar o clima aqui no Brasil ao longo da próxima safra. E como a gente já conhece bem as características clássicas do fenômeno Laninha, tem um risco maior para estiagem no sul e chuvas mais expressivas aí para as áreas do norte e nordeste do país. Nadiara, um fenômeno como esse ocorreu há cerca de 20 anos, de termos por um período tão estendido um Laninha vigorando. Isso significa que ele ficaria presente até o final do verão de 2023? A persistência dele, que chama atenção, que realmente é algo mais raro, A gente tem uma frequência aí de fenômenos Laninha nesses últimos anos, mas a duração de 3 anos é que é algo mais que não é tão comum, E isso aconteceu só na virada mesmo da década de 90 para 2000, quando tivemos aí um evento forte, Foi um fenômeno, um Laninha forte entre 98 e 2000, que chamou bastante atenção. E esse fenômeno agora, um pouco diferente, apesar de persistente, não é tão forte, mas é raro, Não é tão comum a gente ver 3 anos seguidos de Laninha. E sim, a gente deve continuar aí, as previsões prolongadas indicam que essa Laninha persiste aí no final desse ano de 2022,
avançando até o início de 2023. E pelo que tudo indica, finalmente a Laninha deve perder força aí no verão, entre o verão e o outono de 2023, e aí os efeitos começam a ser descaracterizados. Tomara. E, Nadiara, você falou a respeito da região sul do Brasil. E não há dúvidas que o sul do Brasil e parte do Mato Grosso do Sul foram os mais impactados no aspecto de falta de chuvas, de seca, pelo Laninha até agora. Rio Grande do Sul é disparado, estado com maior registro de quebras, de perdas de produtividade, entre outros elementos que prejudicaram população urbana e também produtores rurais e trabalhadores rurais. O que os produtores, população do sul do Brasil, pode esperar com essa expectativa de sequência de Laninha? O sul do país é uma das regiões que mais sente os efeitos de fenômenos climáticos como Laninha e El Niño, né? E a Laninha ela tem uma característica de deixar a atmosfera um pouco mais fria e por conta da mudança da circulação dos ventos diminuir a chuva sobre o sul do país. É como se em períodos de Laninha os sistemas meteorológicos perdessem intensidade e também eles passam de forma mais costeira pelo sul do Brasil, por isso as frentes frias não são tão atuantes. Então, o risco maior para a região sul é de estiagem, como ocorreu durante o último verão. No outono, a gente teve uma descaracterização, porque como a Laninha ela não está com forte intensidade nesse momento, temos outras oscilações que em alguns momentos acabam se sobrepondo aos efeitos da Laninha. Então, no último outono, tivemos chuvas mais expressivas, que até atrapalharam um pouco o início aí da safra de inverno, né, do plantio do trigo em algumas áreas, principalmente do Rio Grande do Sul. Mas a expectativa é que agora, entre o final do inverno e a primavera, a gente volte a ter características mais típicas de Laninha, ou seja, tempo mais seco, risco de estiagem aí no início da primavera, isso pode impactar aí o plantio da safra de verão, né? O início aí do plantio da soja durante a primavera deve ser impactado no sul do país. Nadiara, enquanto você falou de soja, né, em relação à semeadura da soja, nós temos parte do centro-sul brasileiro que tem o final do vazio sanitário no dia 15 de setembro, depois 30 de setembro. E no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul especificamente, o cultivo é mais tarde. O que o Laninha pode trazer para essa lavoura de soja 2022-2023, que tem estimativa, expectativa de recordes de produção? A soja ela pode ser mais impactada principalmente entre Rio Grande do Sul e Argentina também, que são áreas que devem ter um período maior de estiagem aí entre a primavera e o verão. O Paraná ele deve ficar numa área de transição. As chuvas devem ficar mais intensas sobre o centro e norte do Brasil. Ora, essas instabilidades do interior do país descem um pouco mais, então podem atingir áreas do norte, oeste do Paraná de forma mais frequente. Então, em alguns momentos, o Paraná deve ser mais beneficiado pela umidade do interior do país. Mas áreas mais ao sul da América do Sul devem sentir mais aí a estiagem da primavera, verão. Então, a gente pode ter impacto aí sim no início do plantio e no desenvolvimento aí das lavouras de soja. Nadiara, para encerrarmos, como que será o cenário para os próximos meses com Laninha vigorando nas regiões aqui do Brasil? Bom, nos próximos períodos, principalmente no interior do Brasil, as condições seguem favoráveis a atividades no campo, então atividade de colheita aí da cana-de-açúcar, secagem dos grãos e colheita do café, maturação e colheita do milho segunda safra, colheita do algodão seguem bem, porque por enquanto não tem previsão de chuvas e nem de declínio tão acentuado das temperaturas a ponto de impactar essas culturas, né? A preocupação mesmo fica para o sul do país, porque além do excesso de umidade no início do plantio das culturas de inverno, a gente tem aí uma previsão de chuvas abaixo da média entre o final do inverno e início da primavera, então isso pode impactar a fase final aí de desenvolvimento dos cultivos de inverno. E além disso, faltou falar que em períodos de Laninha existe um risco maior para episódios tardios, então o inverno ele não é tão rigoroso, não temos uma frequência tão grande de ondas de frio, mas o frio pode se estender. Então, existe de frio tardio este ano, especialmente na primeira quinzena, a gente pode ter episódios de frio e que aí podem impactar na fase crucial aí as culturas de inverno. No sul do país fica a preocupação também para o início da safra de verão, né? Porque tem chuva de uma primavera com chuvas abaixo da média, tanto na região sul quanto na Argentina.
E na metade norte do Brasil, as chuvas devem retornar aí, regularizar principalmente a partir de outubro, e a preocupação maior é com excesso de umidade em alguns momentos, principalmente aí durante o verão, dezembro e janeiro, a gente pode ter episódios aí de invernada em algumas áreas do norte do Brasil. Meu agradecimento a Nadiara Pereira. E olha, vou continuar falando de clima aqui na Agricultura BR, porque agora eu converso com a Júlia Marques, que traz a previsão agora para o curto prazo, mostrando mudança climática no nordeste do país e como que está o sul brasileiro. Júlia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos. Pois é, hoje eu começo destacando a região nordestina. Tem chuva por lá, mas entre a costa leste e norte da região, sendo mais frequente e até com forte intensidade na costa lagoana. Já no interior da região, as rajadas são persistentes, podem chegar de 40 a 50 km por hora. Não chove e o tempo firme se mantém. Falando nisso, o tempo seco em Barreiras, município da Bahia, tem ajudado a maturação e o desenvolvimento do algodão. E no sudeste do país, sem previsão de chuva para os próximos 10 dias. Em Franca, São Paulo, olha só, não há previsão de pancadas de chuva pelos próximos 15 dias. Inclusive, o tempo firme, Fabiano, também ajuda nos trabalhos em campo, acelerando a colheita e ajudando na secagem de grãos de café. E outra região que o tempo firme auxilia é o norte. No estado de Rondônia, o Conilon também é beneficiado com esse tempo, sendo satisfatório aí para a finalização da colheita do grão. Enquanto isso, apenas Roraima tem chances de chuva forte. Já no Amazonas e Pará, tem pancadas de chuva, mas pontuais, com trovoadas e sem risco de temporais. No centro-oeste, não há mudanças no padrão de tempo. Pelo menos até o final do mês, a massa de ar seco continua predominando em toda a região. E aquela chuva mais esperada vai cair em Mato Grosso do Sul apenas no começo do mês de agosto. E há chances também de aumento da nebulosidade no estado. Isso por conta da passagem da frente fria, que vai levar chuvas em Mato Grosso do Sul. Além disso, teremos a entrada de uma massa de ar frio, com potencial para geada acentuada nas temperaturas no estado. E também não é só lá não, sul e oeste de Mato Grosso também. A princípio, Fabiano, não há chances de geadas na região, mas estamos acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos. E no sul do país, o final da semana é de chuva no centro-sul do Rio Grande do Sul, entre Tramandaí e a Grande Porto Alegre. Agora, entre Bagé e Rio Grande, o tempo fica mais fechado, mas as pancadas podem ser até intensas e vir com raios e rajadas de vento em toda a faixa no sul do estado. Agora, para as áreas desde o norte do estado gaúcho até o Paraná, o tempo é aberto, sem previsão de chuva nestes próximos dias. E falando nisso, até o final de julho não há expectativa de chuva no estado paranaense. A chuva volta só no começo de agosto, mas de maneira mais pontual. Fabiano, um ótimo final de semana a todos. Segunda, tô de volta com mais previsão do tempo. É com você. Obrigado, Júlia. Uma boa tarde a você. Por aqui eu trago uma notícia bem interessante para a pecuária, né? Então fique atento. Eu começo trazendo em destaque, primeiramente, que a Austrália toma medidas importantes para evitar que o foco de febre aftosa que foi identificado na Indonésia, em Bali, contamine a Austrália. A Austrália é um importante exportador de carne bovina, principalmente para países muito exigentes. Para se ter uma ideia, você está tendo uma operação lá no qual nunca teve antes em relação aos cuidados, com barreiras em todas as formas de se entrar naquele país, inclusive nos aeroportos. Os investimentos já alcançam 14 milhões de dólares na Austrália para evitar que isso ocorra. E dentro deste cenário, e eu lembro que a Austrália é o principal fornecedor de carne bovina para o Japão, um importante comprador por conta da sua seleção e também o preço que ele paga pela tonelada, foi informado pela embaixada japonesa de que o Japão
tenta agilizar o mais rápido possível a aquisição de carne bovina no Brasil. O que o Japão acredita hoje é que se pode ter, com este cenário criado na Indonésia, que possa contaminar a Austrália, ter que suspender, ainda que temporariamente, as aquisições de carne bovina australiana. Um cenário que pode ser muito positivo aqui para o Brasil e as suas exportações de carne bovina. Com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. A todos uma ótima tarde, a gente se vê na terceira edição às 16 horas e na sequência vem aí De Olho na Fazenda.